Bom dia a todos. Nós estamos começando mais uma reunião pública da nossa querida EDAC, hoje de uma plataforma diferente. Então, só estou esperando para ver se o nosso som está vindo. Tá vindo, então o pessoal está nos ouvindo. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião pública, aos domingos, às 9 horas, e vamos começar, então, o nosso estudo com uma página do livro Vinha de Luz, lição 42. Chama Afirmação e Ação. E a lição do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, diz: Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou a cumprir a sua obra. João, capítulo 4, versículo 34. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem nem providenciem a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças interiores triunfam, eis que, em lágrimas, declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que diz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de vontade, há simultaneamente objetivo e finalidades que não são consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria. Compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Emmanuel, como sempre, ele nos dá uma recomendação, um esclarecimento, dizendo de que nessa página do capítulo 42, justamente no propósito do trabalho da concretização da nossa obra, ele diz de que, ele até termina falando, é imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na observação dos propósitos divinos, em si próprio. Nós estamos estudando, nós estamos nos qualificando, mas para quê? Para o trabalho no bem, para fazer esse programa de regeneração íntima. Então, isso não é à toa, nós não estamos aqui por acaso, Estamos aqui justamente com o objetivo de trazer essa reafirmação, essa reaproximação, dos propósitos desse evangelho que Jesus nos trouxe para a concretização desse homem novo. Então, ele está afirmando e pedindo ação, pedindo atitude, pedindo vontade para o melhoramento íntimo. Então, ele coloca bem, e ele coloca assim: urge reconhecer se a manifestação de sua vontade há simultaneamente objetivo e finalidades que são consequentes. Programa elevado sem concretização, ou seja, sem ação, sem trabalho, é projeto morto.
A doutrina espírita nos mostra o tempo todo de que reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço para praticar, né? Para a prática de tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que ainda tenho dificuldade. Então é através do trabalho, através da ação, através da caridade, que a gente vai conseguir esse programa elevado. Então, esse programa elevado não adianta ficar sentadinho, ouvindo o estudo, né? Ouvindo lá as palestras edificantes, e se a gente não trazer algo que aquela palestra faça o exercício para nós mesmos. Nós temos que afirmar isso e agir perante isso. Então, essa foi a lição de hoje. Vamos fazer, então, a nossa prece de início, mas antes agradecendo aí a Sônia, tá na live, bom dia, o Marcelo também, bom dia, o Alexandre Guiar também tá aqui, e também tem uma turma aqui junto assistindo a nossa palestra pública de hoje. Vamos levar nossos pensamentos e agradecer a Deus, nosso Pai, ao amigo Mestre Jesus, pela oportunidade bendita que estamos aqui, de mais uma vez renovar nossos propósitos de estudo para colocarmos em prática diária nos ciclos a qual convivemos. Que hoje, nosso irmão, que veio preparar esse estudo com muito carinho, possamos nos atentar às suas palavras, ao seu estudo, que os seus mentores lhe guiem, lhe mostrem a essência desse evangelho, para que a gente possa colocar em prática e adubar todo esse conhecimento para uma colheita cada vez mais fecunda, envolvendo a regeneração do nosso planeta. Que possamos vibrar para todo o universo que está passando por essa enfermidade e que essas vibrações possam respingar, possam chegar a todas aquelas pessoas que estão passando por desafios, sofrimentos, e que eles possam continuar o seu tratado, o seu objetivo de cabeça erguida e também trabalhando na renovação para o bem. Que o Senhor abençoe nossos propósitos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Como eu disse para vocês, hoje o nosso estudo está diferente. O Albucaci está lá na casa dele e nós estamos aqui no EDAC, cumprindo os protocolos. O Albucaci também ele está cumprindo o protocolo dele, que é do grupo de risco, mas a gente finalmente conseguimos trazer o orador da forma virtual, né? O pessoal daqui da casa tá vendo pelo salão, pela projeção, e vocês aí de casa estão assistindo normalmente no Facebook, e amanhã vai assistir pelo YouTube. Albucacis, bem-vindos, boa palestra. Muito obrigado, Felipe, obrigado à direção da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec pela oportunidade de falar de Evangelho. E como você disse, buscar a essência com o objetivo justamente de nós nos modificarmos. Eu, preparando esse estudo, imaginei o quanto os nossos irmãos, que não são espíritas, vamos dizer assim, ou que são espiritualistas, mas que se dedicam mais ao estudo do Novo Testamento, do Velho Testamento, o quanto eles devem se maravilhar quando eles percebem a ligação do Velho Testamento, do Novo Testamento, e aqueles que possuem os conhecimentos espíritas, a ligação com a doutrina espírita. E, em especial, Paulo de Tarso, que é considerado por aquele melhor intérprete do Evangelho na antiguidade, e podemos até dizer nos dias atuais, quando nós lemos Paulo de Tarso, nós percebemos que o Evangelho que ele traz, quer dizer,
o Evangelho interpretado por ele é universal. É universal. O Evangelho interpretado por Paulo, nós podemos dizer que é a verdade. Mas cabe a cada um de nós, como o Felipe falou, estudar, buscar aprender e apreender. E, como diz o próprio Paulo, retirar da letra o espírito, para que a gente leia tudo e retenha aquilo que é bom. E a gente precisa começar, o nosso tema é o Evangelho e a mulher. Vocês já pensaram, pelo menos um pouco, sobre isso? O Evangelho e a mulher. Quando nós falamos o Evangelho e a mulher, é muito comum, na época atual, nós não percebermos, por exemplo, o verdadeiro significado da palavra Evangelho. Você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, você consegue perceber o verdadeiro significado da palavra Evangelho? Nós falamos a palavra Evangelho nos estudos, nas pesquisas, esquecemos que Evangelho é a boa nova. E aí, quando falamos de boa nova, muitas vezes a gente fica perdido. A gente fala o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Paulo, o Evangelho de Deus, e se esquece que o Evangelho é um código divino de acordo com a doutrina espírita e que Jesus veio nos trazer. Ele nos trouxe, sim, por palavras, mas o verdadeiro Evangelho que Jesus nos trouxe, se assim podemos dizer, é o Evangelho do exemplo. E quando nós dizemos o Evangelho de Jesus, nós estamos nos referindo àquilo que ele falou e também àquilo que ele fez. Quando nós dizemos o Evangelho de Paulo, nós vamos dizer que é aquele Evangelho que ele trouxe, ou seja, aquela boa nova, aquela boa notícia que ele, Paulo, trouxe. E muitas vezes interpretada, é uma interpretação daquilo que ele conheceu de Jesus. E para sermos, vamos dizer assim, universalistas, falar do Evangelho e a mulher, o Evangelho e o homem, o Evangelho e a criança, nós podemos dizer que é tudo uma mesma coisa. Porque o Evangelho, como eu disse agora há pouco, é um código divino. E esse código independe de quem quer que seja. E aí, quando a gente lê um tema, o Evangelho e a mulher, se espera falar das mulheres que conviveram com Jesus, das mulheres que viveram o Evangelho. Então, se nós fôssemos falar das mulheres que conviveram com Jesus, ou que tiveram contato com Jesus, a primeira seria Maria, mãe de Jesus, que viveu e conviveu com ele, que foi aquela que deu oportunidade de que ele viesse nos trazer a boa nova, o bom exemplo. Então, falam que Jesus veio trazer o amor, e isto é uma verdade, que Jesus veio trazer esse código divino. Então, a Mãe Santíssima, ou seja, essa consagração dela ser um personagem feminino que deu oportunidade para Jesus vir à Terra, é e deveria ser a primeira lembrada. Mas isso
não é o que normalmente acontece. Mas antes de darmos continuidade a esse nosso estudo, eu gostaria de mostrar para vocês a minha base. Acredito que o meu amigo Filipe vai passar isso para vocês. Eu gosto de mostrar, sabendo primeiramente isto, eu tenho adotado como critério, ou pelo menos me esforçado para seguir este critério oferecido por Emmanuel na introdução, se assim podemos dizer, do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título ele coloca assim, Interpretação dos Textos Sagrados. E ele diz que ele usa uma segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 20, que Pedro diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. No meu entendimento, esta fala de Pedro, inclusive, corroborando com o que Emmanuel fala em todo este texto, interpretação dos textos sagrados, esse versículo, a meu ver, quer dizer o seguinte, quando Jesus fez alguma coisa, quando Paulo fez alguma coisa, quando qualquer leitura que nós fizermos do Novo Testamento, e vamos até dizer também do Velho Testamento, teve um motivo exato, perfeito de ser. E aí, nós podemos interpretar de várias formas, mas ou há uma interpretação, vamos dizer assim, correta, mais significativa. E o que alguns chamam de verdadeira. Verdadeira. Mas, para nós conhecermos de fato esta interpretação verdadeira, ou seja, sabemos exatamente o que aconteceu, não sei vocês, mas pelo menos eu ainda demorarei um bom tempo para poder falar, para poder conhecer essa verdade. Talvez, ou melhor, com certeza, quando o puro espírito eu for, quando estiver na categoria dos espíritos puros, provavelmente eu saberei exatamente por que cada coisa aconteceu. Mas, diante disso, nós poderíamos falar assim, então não vale a pena interpretar o Evangelho. Vale. E aí, vamos buscar Emmanuel nessa mesma introdução, que ele diz assim, neste slide, num colar de pérolas, cada qual tem valor específico e que, no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, quer dizer, este evangelho, esta conduta, esse código divino que Jesus trouxe para nós, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos se adapta ou adapta-se a determinada situação do espírito na estrada da vida. Se adapta à situação do espírito na estrada da vida. Esta informação, e eu vou até dizer assim, esse ensino, essa revelação que Emmanuel nos trouxe, traz para nós uma coisa muito importante, de reconhecer, de acordo com a codificação espírita, que de fato o Evangelho é um código divino. E como código divino, ele é universal e é verdadeiro. Então, vejam só, vocês acreditam em Deus, eu acredito em Deus, e cada um de nós tem a sua visão do que é Deus. Mas alguns dos nossos irmãos, que são de outras denominações religiosas, que seguem outros princípios e conceitos,
eles pensam de uma forma diferenciada de nós. Por exemplo, que Jesus salva. Nós espíritas sabemos que Jesus salva, mas a forma deles entenderem que Jesus salva é diferente da nossa. Mas o que é mais importante, como disse o Felipe na introdução, se eles pegarem a forma de interpretação deles, que Jesus Cristo salva, e eles se transformarem, esta interpretação, mesmo não sendo exatamente aquela interpretação dos textos sagrados, fez com que ele se tornasse melhor. Então, se aquilo que eu acredito me faz um ser melhor, está de acordo com o código divino. E se eu interpreto o evangelho da minha forma, é o que defendia Martinho Lutero, se eu interpreto o evangelho da minha forma e eu me torno um ser melhor, qual a diferença entre a minha interpretação e a do outro? Eu como espírito. E como a verdade é una e está em todos os lugares, naquilo que nós chamamos de mal, naquilo que nós chamamos de mentira, a verdade está ali, porém mal interpretada. E isso, claro, que num estudo, vamos dizer assim, mais atento às Escrituras. Então, nós, para termos tudo isso que nós temos, primeiro, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Lembramos também da conversão de Maria Madalena, aquela que era, vamos dizer assim, do mundo. Mas, ao contato de Jesus, se transformou e foi ela a primeira que viu Jesus ressuscitado. Segundo Emmanuel, é aquela que mais se violentou para segui-lo. Nós vemos, por exemplo, as irmãs de Marta, as irmãs de Lázaro, mas também a irmã de Marta, Maria e Marta, né? Irmãs de Lázaro. Nós vemos aquelas senhoras, vamos dizer assim, que acompanharam Jesus lá no momento do Calvário, Joana de Cusa. Nós lembramos, por exemplo, de Susana e Salomé, mas não, eu, pelo menos, né, eu não conseguiria falar de todas elas. Mas, de acordo com Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 93, que foi uma dica que o Felipe me deu, eu perguntei, Felipe, de onde você tirou esse título? Qual o enfoque que você quer que dê? E o Felipe falou assim, eu tirei esse título do livro Pão Nosso, capítulo 93. Então, me deu essa vontade de buscar e ler, claro, o capítulo 93. E eu estou tentando aqui trazer a essência. Então, por exemplo, nesse próximo slide, nós vamos ver, lá mesmo nessa introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel comentando: o Evangelho é roteiro imprescindível para a legislação, as leis, e a administração, para o serviço e para a obediência. Isso para nós é imprescindível, saber que este Evangelho é este código divino. E nós precisamos lembrar que quando nós falamos de mulher e do Evangelho, nós pegamos esta carta de Paulo aos Efésios, e que muitos falam mal de Paulo por causa disso, quando eles ouvem assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Então, eles usam esse versículo e outros, que nós vamos ver daqui a pouquinho, para dizer que Paulo era machista. Você que é homem,
o nosso Totti, que o Carlos Luiz, o Totti, o Alexandre, o Marcelo, vocês são machistas? Provavelmente nós temos alguma coisa de machista porque é a tradição, é a nossa origem. Nós viemos disso, fomos educados milenarmente para sermos preponderantes sobre a mulher e para desfazermos da mulher. E Paulo, idem. Mas nós pegamos apenas um versículo, analisamos ao pé da letra e esquecemos de contextualizá-lo. Então nós vemos, por exemplo, Paulo dizer assim, nesse mesmo capítulo 5 do Evangelho, da carta aos Efésios, que é esse próximo slide. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Esta passagem é tão intensa quando nós estudamos à luz da doutrina espírita, porque nós poderíamos estudar a cabeça da mulher. Por que a cabeça da mulher? Porque Cristo é a cabeça da igreja. E aqui, falando só superficialmente, a igreja é uma congregação. E porque, sendo o próprio salvador do corpo, a cabeça. Mas Paulo fala mais, e vale a pena a gente perceber, de sorte que, assim como a igreja, quer dizer, essa congregação, está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. E aí, aqueles que têm uma tendência mais forte a sujeitar a mulher à sua vontade, aqueles, por exemplo, que não estudam com um pouco mais de abrangência esse código divino, embora a gente esteja falando de uma carta específica, no capítulo 5 da carta aos Efésios, nós, quando analisamos esta carta, quando nós analisamos esse capítulo, nós percebemos a abrangência, a grandeza e a coerência com a codificação. E, à luz da doutrina espírita, nós vemos que Paulo não é esse machista, como Emmanuel nos adverte, e que nós normalmente atribuímos a ele. Severo, às vezes, rígido, mas isso não quer dizer imprudente e nem mal. Aquele professor que cobra dos seus alunos, ou aquele mestre que cobra dos seus discípulos o empenho e que é rígido nisso, não significa que ele é mau. Vejam Deus. Deus cobra de nós, cobra, entre aspas, o nosso comportamento. Imaginamos que a vontade dele é que nós façamos tudo de acordo com as leis dele. Jesus, por exemplo, nos falou: seja perfeito como perfeito é o Pai que está nos céus. Quer mais do que isso? E Jesus era rígido, era firme. Mas era mau? Não. Aprendemos então, com essa leve cerebração, se assim podemos dizer, que precisamos estar mais atentos. Lembro agora, por exemplo, daquele exemplo do aluno que tira 10 em matemática, 10 em física, 10 em química, 10 em biologia e 6 em português. Chega com o boletim, apresenta o boletim para alguém, não vou dizer que é para os pais, mas para alguém. E este alguém, muito provavelmente como eu e como alguns outros, em vez de ver 4 e 10, falar: oh, que parabéns, você conseguiu tirar 4 notas excelentes. Zerou. Completou. Não. Nós vamos nos fixar no 6.
Poxa, mas você tirou 6 em português? Então nós pegamos um erro ou um aparente erro e fazemos disso o tudo nosso. É só aquilo que nós conseguimos enxergar. Veja que ensinamento é este estudo que Paulo nos traz neste capítulo 5, 6, no 4, no 3, no 1. Ou seja, nessa carta a Efésios, que é uma carta diferente das outras. É uma carta que eles dizem que é uma carta circular. É uma carta que era para rodar todas as igrejas. E que o ensinamento de Paulo é completamente coerente com o Evangelho. Coerente com a doutrina espírita. Ou, se quiserem, a doutrina espírita é coerente com aquilo que Paulo diz, que é coerente com aquilo que Jesus ensinou. Vejamos, por exemplo, neste próximo slide. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. É este versículo que Emmanuel usa para falar o evangelho e a mulher. Então, eles pegam esses versículos anteriores para dizer e apontar os dedos para Paulo, para justificarem os seus comportamentos, alegando que o seu comportamento está 100% de acordo com a Bíblia Sagrada ou com o Novo Testamento, lembrando que este equívoco de interpretação acontece também em todas as denominações, em todas as igrejas, em todos os lugares, também entre os espíritas. Se nós lembrarmos de Emmanuel, ou se quiserem, se nós lembrarmos da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nenhuma interpretação das escrituras sagradas é de interpretação, nenhum conceito das escrituras sagradas é de interpretação, nenhuma profecia das escrituras sagradas é de interpretação particular. Então, nós precisamos aprender com a doutrina espírita que a verdade é relativa, que a verdade só é absoluta aquela que Deus conhece. Todos nós outros, mesmo quando puros espíritos formos, conheceremos a verdade relativa ao nosso grau evolutivo. E por esse motivo, não devemos criticar o outro e dizer que ele está errado. Não, ele está certo, ele está utilizando a liberdade de agir de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua forma de entender. O mal, meus irmãos, o mal não existe. Aquilo que nós interpretamos como mal, na verdade, é o bem mal interpretado. O bem não interpretado adequadamente. Então, aquele que nos prejudica, que fala mal de nós, ele não é mal. E esta fala não é mal, é o bem nos fazendo compreender que devemos ser íntegros e não julgar. Compreender que quando formos ofendidos é porque o outro ou está nos vendo equivocadamente ou é um doente. Lembro há pouco, ontem estava conversando com a minha esposa, a Velúzia, e ela falando de um equívoco, que um vizinho chegou para outro e falou que um terceiro vizinho tinha denunciado
aos órgãos municipais. O vizinho que soube disso ficou furioso e encontrou com este que foi acusado e falou poucas e boas. O vizinho acusado ficou sem saber o que estava acontecendo, conversou com a esposa, até que descobriram que havia um equívoco. Como que esse equívoco foi descoberto? A esposa do vizinho acusado procurou aquele que destratou o seu marido e falou: vizinho, eu posso conversar com você? O vizinho que havia destratado o marido olhou-a, fulminou-a com um olhar que ela ignorou, e ele disse: posso ter sim, pode falar sim. E ela falou: o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Você destratou meu marido e nós não sabemos por quê. E ele, então, revelou: o fulano me falou isso. E a vizinha, com calma, mostrou a ele: mas veja bem, se nós tivéssemos te acusado e te denunciado pelo que você fez, observe o estado que nós fizemos semelhante a você. Então, se nós estivéssemos denunciando você, estaríamos também nos denunciando. O vizinho que destratou o outro observou, ouviu e falou: olha, eu fiquei tão cego que eu não percebi isso. Vejam, meus irmãos, o comportamento da vizinha, o comportamento do vizinho destratado e também o comportamento do vizinho que reconheceu a sua falha. Isto é evangelho. Nós precisamos conversar com o outro. E isto, Paulo de Tarso. Vejam, esse slide eu vou colocar novamente para vocês, para que vocês vejam. Este slide: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ora, meus amigos, não foi esse o ensinamento de Jesus? Amar ao próximo como a si mesmo? O próximo é qualquer pessoa. Então o homem não deve desejar o mal ou fazer mal à sua esposa. Porque quando ele faz mal à sua esposa ou a qualquer pessoa, ele está fazendo mal a si mesmo. Quando eu desejo mal e jogo um veneno em alguém, pelas palavras, pelos olhares, pelas ações, esse veneno está lá. Pode até falar assim, o feitiço pode até pegar, mas o feiticeiro tem toda a fonte do feitiço. Se eu projeto uma centelha, o foco da centelha está em mim. E há quem diga, e a gente sabe, que nós só damos aquilo que possuímos. E que tudo que nós damos, nós recebemos. Quer que seu marido, a sua esposa, os seus filhos sejam bons? Querem que seu marido, seu esposo, seus netos sejam bons? Então sejam bons para com eles. E é isto, exatamente isto, que Paulo de Tarso fala. Quando nós estudamos o Evangelho. Quando nós, em vez de ficarmos num versículo específico,
nós folheamos um pouco mais, procuramos entender o texto, procuramos entender o contexto, procuramos tirar da letra o espírito. E isso é só para a mulher? Não. Vejam aqui no próximo slide. E assim vos rogo, isso é Paulo de Tarso, no capítulo 4, que antecede a esse capítulo 5, de onde foi tirado o versículo. O preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Nós fomos chamados para Deus. Nós fomos chamados para o Cristo. Não o Cristo pessoa, o Cristo homem, o Cristo... Não, o Espírito do Cristo. E não o espírito, ser inteligente, mas a ideia, o sentimento, a essência de viver o Evangelho. É assim que nós somos chamados, cada um de acordo com a nossa vocação, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade da doutrina no vínculo da paz. A unidade do Evangelho no vínculo da paz. De acordo com a vocação que nós temos. Isso é só para a mulher? De forma alguma. De forma alguma. Mas a mulher precisa seguir? Sim. Então não é porque é para todo mundo que alguém possa não seguir. Vejam, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do Cristo. A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do Cristo. Ou seja, quando Paulo de Tarso fala do corpo, da unidade em Cristo, fala que o corpo tem várias partes, e ele fala isso em várias cartas. Nós estamos vendo aqui uma delas. Ele fala principalmente na primeira carta aos Coríntios. Mas aqui, na medida do dom, ele fala da diversidade dos carismas ou dos dons espirituais, que está lá no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Mas é cada um de acordo com o nosso dom. E todo o nosso dom, segundo o próprio Paulo de Tarso, lá em Coríntios, e ele fala aqui também, é para edificar, exortar e consolar. Qualquer dom que nós temos, e aí vamos classificar dom como talentos, ou como habilidades, ou como capacidade. O dom de enxergar, de ouvir, de falar. Qualquer que seja esse dom, qualquer. Nós precisamos utilizar para a unidade do Espírito, para exortar, para estimular as pessoas, para edificar, quer dizer, para construir alguma coisa, e não para destruir, e para consolar. E qual é o consolo que a doutrina espírita nos dá? E nos traz? É o esclarecimento. O esclarecimento de nós mesmos. Porque liberta as nossas consciências. Sabemos que somos autônomos, que devemos ser autônomos, devemos falar, pensar e agir coerentemente com nós mesmos e não com os outros. Existe uma linguagem popular, um dito popular, vamos dizer assim. Não devemos ser vacas de presépio. Tudo que o outro falar, nós concordamos. Seguir alguém sem saber para onde vai, como vai, por que vai, para que vai. E isto é perfeitamente de acordo com a doutrina espírita. O espírita sério é aquele que crê porque compreende, e compreende porque raciocina.
e passa, assim, a ter a fé forte, a fé firme, a fé verdadeira, que impulsiona o progresso. E nós sabemos, até pelo próprio Emmanuel, que aqueles espíritos femininos, e vamos dizer, não é o espírito encarnado no corpo feminino, mas aquele espírito encarnado em qualquer corpo, de qualquer cor, de qualquer tamanho, de qualquer lugar. Aquele espírito que nós chamamos de personalidade feminina é aquele espírito mais suave, mais brando, mais pacífico, porque aqueles mais rudes, mais severos, que nós chamamos de personalidade feminina, masculina, nós, e eu me enquadro nisso, somos mais rudes, provavelmente mais atrasados. Se nós fizermos uma breve capitulação assim, procurando, sem interpretar, mas lembrar da serpente, de Adão, de Eva, nós podemos, talvez, numa analogia, numa comparação leiga daquele que não conhece nada, dizer que a serpente era aquele espírito mais inteligente. Que a mulher, menos inteligente do que a serpente, mas também era um espírito mais inteligente do que o próprio Adão. Então Adão foi aquele que seguiu cegamente. Seguiu porque Eva mandou. Veja, nós não estamos falando aqui apenas da categoria masculina e feminina. Estamos falando de espíritos. Então é aquele espírito mais inocente, menos desenvolvido e que segue cegamente aquilo. A mulher, mais inteligente, mas por eu não sei que palavras usar, por ambição, por exemplo, ou por curiosidade, ela foi enganada. Cedeu àquilo que nós chamamos, de acordo com a Bíblia, de tentação. Se nós quisermos fazer uma outra comparação, quando estudamos a questão da tentação, Emmanuel nos ensina que tentação, e eu não sei falar direito essa palavra, eu peço perdão para vocês, concupiscência. Ele diz que a concupiscência é aquilo que está dentro de nós. É aquela semente de algo que está dentro de nós. E a tentação é externa. Então, quando a tentação externa encontra reflexo em nós, e nós não dominamos, nós colocamos para fora, em forma de ações, palavras e pensamentos, aquilo que nós somos, ou seja, a concupiscência. Bem, não podemos mudar de assunto. Mas, quando formos interpretar a mulher, percebemos isso. E percebemos, neste próximo slide, que antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, aquele que de fato deve nos guiar. Que é o cérebro. Não vou dizer nem que comanda, mas que dá as ordens, quando compararmos com o nosso corpo. A cabeça, ou o cérebro, ou se quiserem, o espírito, é que direciona o corpo para aquilo que ele precisa. Vejam o que Paulo continua dizendo no capítulo 4, versículo 31.
toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia sejam tiradas de entre vós. Estamos falando aqui, meus irmãos, de relacionamento. Nós podemos dizer que essa carta de Paulo aos Efésios, que é uma carta circular, eles falam das cartas universais, que todos deveríamos ler e estudar. É uma carta que fala do nosso relacionamento familiar. É muito comum nós pegarmos o Evangelho e falarmos, nós temos que seguir o Evangelho. Sim, seguir o Evangelho, de acordo com a nossa interpretação, obviamente, com a nossa evolução, em qualquer lugar. Se nós seguirmos o Evangelho, em qualquer lugar que nós estejamos, seja no centro espírita, seja no templo protestante, seja na igreja católica, seja num templo budista, seja no trabalho, seja na rua, seja numa festa, seja no lar. Se nós agirmos de acordo com o Evangelho, nós vamos melhorar todas as relações com aqueles que nos rodeiam. E isso independe de ser mulher, independe de ser homem, independe de ser criança. Embora nesta carta aos Efésios, Paulo fala de todos os relacionamentos, fala dos comportamentos que nós temos que ver. Vejam, eu falei o capítulo 4, versículo 31. Agora vejam o capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso é para a mulher? Alexandre, Totti, Ana Maria, isso é só para a mulher ou para o homem também? E a Eneide, é só para a mulher ou para o homem também? Então, isso é para todos. Mas nós nos agarramos naquele versículo que nós entendemos que Paulo é machista, que Paulo é contra as mulheres. Paulo, na verdade, como diz Emmanuel, está defendendo a mulher, fazendo da mulher um ser igual ao homem, com os mesmos direitos, embora como um espírito diferente, com funções diferentes. Mas filha de Deus, que pode acertar e pode errar. Mas nós queremos homenagear a mulher. Tudo bem, vamos elogiar a mulher. Mas vamos lembrar que tudo que nós falarmos para a mulher serve para o homem, serve para a luz do Evangelho. Serve para o homem, serve para a mulher, serve para os filhos, serve para os amigos. Independente de sexo, de religião, de qualquer coisa, apenas por sermos filhos de Deus, irmãos em Cristo, porque Cristo também é filho de Deus. Eu peço perdão, desculpa a vocês pela emoção, pela firmeza. Mas vejam o versículo 33, o que Paulo fala, gente. Vejam isso. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher respeite o seu marido.
Se vocês olharem nesse versículo, sem muita reflexão, nós podemos dizer que o homem tem muito mais obrigação com a mulher do que ela com ele, porque para ela basta respeitá-lo. Mas o homem precisa amar a mulher. Será que nós amamos? O que nós amamos? Quem nós amamos? E aí no capítulo 6, no verso 1, vejam o que Paulo diz. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ele está falando só da mulher, do filho, da filha, do marido? Isso é ensinamento universal. É para todos. Servir no Senhor, como ele diz, é servir a todos como se fosse servir a Cristo. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Não na letra, no espírito. A gente percebe que nós, mais jovens, quando tivemos filhos, muitas vezes nós provocamos a ira dos nossos filhos. Com algumas brincadeiras que os irritava. Você que é pai, que é mãe, talvez possa se lembrar dessas brincadeiras que para nós, inocentes, que achávamos uma gracinha, mas que para ele, para o filho, para a filha, para o filho do vizinho, para os sobrinhos, era uma coisa que chateava. Aquilo de pega e tira, que é o mais simples. Atiçar a criança a pegar uma coisa e não permitir que ela pegue. Vejam o que Paulo de Tarso diz. Servir de boa vontade como se fosse ao Senhor, e não como a homens. Ele diz isso no capítulo 6, no verso 21. Vejam, servir de boa vontade como se fosse ao Senhor, e não como a homens. Então nós devemos fazer isso tudo como se fosse para o Cristo. Quando você for almoçar com a sua mulher hoje, com seus filhos, quando você for conversar, imagine que você está conversando com Jesus. Mas não para pedir a ele alguma coisa, porque quando a gente fala conversar com Jesus, a gente quer pedir. Mas para servi-lo. Eu não sei, Felipe, já está bem em cima da hora, mas eu posso terminar aqui apenas com o último slide. Se você me permitir. Assim devem os maridos amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si próprio. Quem ama a si próprio, ama a Deus.
meus amigos, meus irmãos, eu agradeço a você que está aqui conosco, me ouvindo, Zilda Ferreira, Neide, Maria Vitorino, Carlão, Carlos Luiz, Ana Maria, Totti, Alexandre, Marcelo, Sônia, Felipe, Robinson, todos vocês que estão me assistindo aí na casa. Muito obrigado. A vantagem de fazer virtual é que a gente não vê caras e bocas. Mas, Felipe, muito obrigado. Que Jesus abençoe você. Que os bons espíritos possam envolver você e toda a Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec para que levem o Evangelho a toda criatura. Muito obrigado. Nós que agradecemos ao Abacassis. Você foi uma experiência, tá? Experiência que deu certo, trazendo o orador da sua casa aqui para a nossa Associação Espírita, né? Nós estamos aqui em torno de 7 pessoas aqui. 10 aqui? 10 pessoas te assistindo aqui dentro da EDAC, e também uma média de 10 pessoas também te assistindo também pelo Facebook. Você colocou lá o Totti prestigiando a gente, né? Aqui, a Ana Maria, o Carlão, que compartilhou com seus contatos, a Neide, que está sempre presente aqui com a gente fica muito feliz com a presença da nossa querida irmã Neide, Maria Vitorino, a Nilza, Zilda também está presente aqui, dando nosso bom dia, né? Ana Maria, a Neide aqui, ó, agradecendo, né? A EDAC também ao Abacassis pela palestra de hoje. O Rogério também está aqui, ó. Eu também estou aqui. O Rogério é amigão. Ele está em casa, não sei se está em casa trabalhando, aqui não está, não. Porque às vezes o pessoal está assistindo, mas não interage no chat, então a gente não sabe, né? Muito bacana. Então, obrigado, Rogério. Fabiana Valério aí. Isso, a Fabiana chegou aí. Vamos encerrando então, só vou tirar o Abacassis aqui. Vamos lá. Então, a próxima palestra é na quarta-feira. Nós vamos começar agora a falar sobre as bem-aventuranças. Então, o Joãozinho vai vir aqui na quarta-feira para falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito. E no próximo domingo vai ser o Anderson, com o tema bem-aventurados os mansos e pacíficos. Agradecemos a todo mundo que estava aqui presente, também vendo a telinha pequenininha, mas deu para ver, né? Deu para ouvir, o que é o principal, o Abacassis, e também agradecer vocês que estão em casa, e lembrando que amanhã essa palestra ela vai direto para o YouTube também. Então, agradecemos a todos e vamos finalizar então com a nossa prece, agradecendo a Deus nosso Pai, ao amigo Mestre Jesus, falange amigo de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nosso patrono espiritual, e toda a sua equipe, e agradecemos pela oportunidade que nós tivemos nessa manhã de escutar um pouco desse teu evangelho, um pouco dessa boa nova, dessa mensagem consoladora, para edificar em nossos corações e colocarmos em prática, difundirmos em prática no seio da família, da sociedade e do íntimo. Ampara todos os irmãos que estão em sofrimento, ampara todos os nossos irmãos que colaboram, que frequentam a nossa instituição, a nossa comunidade, a humanidade em si. E ampare também a todos que estão precisando dessas vibrações para que ela possa se multiplicar em forças para prosseguir com o seu propósito.
Mais uma vez agradecemos por toda a oportunidade de serviço e por estarmos aqui sendo um instrumento desse teu evangelho difundido no coração de todos e colaborando com a regeneração do planeta. Que assim seja, graças a Deus. Vou encerrando aqui. E aquele